tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a população brasileira, tá bom? Vamos pegar aí a página 194, nós vamos até a 206, tá bom? Vamos lá. Hora do texto, a população brasileira atual. Em nosso país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável por fazer o censo ou recenseamento demográfico a cada 10 anos. Os dados são publicados em um relatório, na forma de tabelas e gráficos. Esses dados são posteriormente analisados em artigos que nos ajudam a conhecer melhor a população de nosso país, seja por suas características mais gerais, seja pelas especificidades de um ou outro grupo, ou temática que se apresente relevante em algum momento. Já sabemos que o objetivo final é ajudar o governo a criar políticas públicas que atendam da melhor maneira possível a essa população. Então, nós vamos utilizar muito esses dados do IBGE aí, para a gente entender melhor sobre a população brasileira, sobre o crescimento populacional, sobre o número de jovens e idosos que tem no Brasil, sobre o trabalho das pessoas, sobre a formação das pessoas. Então vai ser bem interessante, eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, página 195 agora. Vamos então conhecer um pouco mais sobre nossa gente. Aí tem o esboço de um mapa do Brasil e dentro desse mapa pessoas diferentes, com fisionomias diferentes, de várias etnias. E está escrito assim, Brasil multicultural, diversidade étnica criou um povo miscigenado, A mistura de diversos povos criou o povo brasileiro, Que é muito distinto, Ninguém é igual a ninguém tem cara de brasileiro, Tem brasileiro de todo tipo. E isso é muito legal e muito bonito, Agora vamos para a página 196, crescimento populacional. Observe o gráfico a seguir com o histórico dos levantamentos feitos nos censos demográficos. Aí no gráfico está escrito assim, evolução da população residente no país, em milhões de pessoas. Esse gráfico ele vai mostrar como que a população brasileira foi crescendo, Desde 1872 até 2010, que foi o último censo, que foi feito. Então, a gente pode observar por essa linha vermelhinha aí, que ela está só subindo, Isso indica que o número só aumentou. Em 1872, eram 9,9 milhões de pessoas. E em 2010, eram 190,7 milhões de pessoas. Lembrando que essa não é uma informação atualizada. Mas se você quiser uma informação mais atualizada, você pode entrar no site do IBGE. Depois eu vou deixar para vocês o link. Tá lá no grupo. E para vocês pesquisarem. E lá aparece um número em tempo real. É bem interessante. E o número aumenta todo instante. A todo segundo aumenta muito. Porque a todo segundo são registradas crianças nascidas. É muito legal, tá? Muito interessante. E também é levado em consideração também o número de óbitos, Pessoas que faleceram, bom? Podemos notar pelo gráfico que a população brasileira cresceu bastante. De 1872 até 2010, ela se multiplicou 20 vezes. Muita coisa, Esse crescimento ocorre de duas maneiras. Pelo crescimento natural, que é a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem. Então, essa é uma forma de aumentar a população do país, Quando nascem muitas crianças, ou poucas, mas quando nascem crianças, Lembrando que a gente tem que fazer a conta, O número de pessoas que nasceu, tirando o número de pessoas que morreu. Vamos observar que, geralmente, sempre, O número de nascimentos é superior, é maior que o número de mortes, tá? O número de óbitos. E quando a gente, diminui, tira lá o número de crianças que nasceu menos o número de pessoas que faleceram, a gente vai ter um número que vai ser o que vai ditar o crescimento da população, tá bom? Letra B.
pela transferência de pessoas que entram no país, vindas de outro lugar, que é a imigração, os imigrantes. Os imigrantes também fazem com que aumente a população do nosso país, porque, afinal de contas, eles vêm de outro lugar para morar aqui. Então, aumenta o número de pessoas vivendo no país, né? E daquelas que saem do país para outros lugares, emigração, né? Também os brasileiros que saem do Brasil. Então, também tem que ser feita essa conta, porque também, do mesmo jeito que vêm pessoas de outros lugares para o Brasil, saem pessoas do Brasil para morar em outros lugares, né? Historicamente, a imigração foi a responsável pelo crescimento da população brasileira nos censos de 1872 a 1940. Então, quando a gente observa o gráfico aí, nesse período de 1872 a 1940, o que vai ditar o crescimento mesmo da população? Vai ser a imigração. Ué, mas não tinha nascimento de crianças? Demais nessa época. Só que existia uma coisa muito grande também, mortalidade infantil. Por quê? Não existia uma saúde pública boa, né? Ainda não existe, mas hoje existem muitas vacinas, muitas doenças que existiam nessa época que levavam à morte, hoje não leva mais. Por exemplo, paralisia infantil, né? Hoje a gente nem vê mais isso. Por quê? A gente é vacinado desde bebezinho, né? Toma gotinha lá, toma injeção. E aí essas doenças foram erradicadas, felizmente, né? Só que naquela época não existiam, né, tantas vacinas e também a população tinha menos conhecimento sobre a importância de se vacinar, né? Então acabava que morriam muitas crianças, tá bom? Mas a partir de 1950, esse aumento ocorreu principalmente pelo crescimento natural, nascimentos e morte, já que os casais tinham muitos filhos e a taxa de fertilidade, né? Então, a partir de 1950, a questão da saúde pública melhorou um pouco, né? A questão da saúde melhorou em si, né? Vacinação, as pessoas começam a entender que era importante vacinar, né? Isso é popularizado para as pessoas, né? Não era uma coisa só para algumas pessoas, todo mundo podia vacinar. Então, isso vai fazer com que as crianças que nasçam, elas continuem vivendo, né? Então, vai nascer muitas crianças e vão morrer poucas crianças. Por isso, vai haver um grande aumento da população brasileira devido aos nascimentos a partir de 1950, bom? Hoje, a taxa de crescimento populacional vem declinando, vem caindo, não está crescendo tanto mais, tá, pessoal? Isso se deve, sobretudo, à modernização do país, com maior participação da mulher na universidade, bem como no mercado de trabalho, fazendo com que ela opte por se casar e engravidar mais tarde. Além disso, a criação e a educação de um filho hoje tem custos mais altos do que antigamente, né? Porque antigamente os casais tinham muitos filhos, mas a gente precisa observar, poucas pessoas faziam faculdade, estudavam, né? A maior parte das mulheres não trabalhava fora, né? As mulheres eram mais donas de casa, ficavam só, né, tomando conta da casa. Não que isso seja pouca coisa, né? Que é muito trabalho. Mas elas tinham, vamos dizer assim, mais tempo para se dedicar à criação dos filhos. E hoje acaba que as prioridades mudaram na vida de muitas pessoas. Algumas mulheres nem querem se casar, nem querem ter filhos, né? E isso é uma mudança que houve, né, na população, no desenvolvimento mesmo do país, né? A modernização do país. Aí na página 197 tem um outro gráfico, um gráfico diferente. Olha que bonitinho. Tá assim: éramos 6, seremos 3. O que significa isso? Que está diminuindo o número, né, de componentes da família brasileira. Vamos ver? Olha só. A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Quer dizer que as mulheres, elas podem ter menos filhos, não. Elas podem ter a quantidade de filhos que elas quiserem. Mas cada dia mais elas optam por ter menos filhos, né? Então, vamos ver. Em 1960, olha só. Tem 3 crianças, né, de mãozinhas dadas, 2 no carrinho e uma na barriguinha da mulher, né? Então, eram 6 crianças aí, contando com a que está no ventre. Em 1980, diminuiu. Eram 2 crianças, né, andando, uma no carrinho e uma na barriga.
Então, diminuiu para 4 em 1980. Em 2000, 2 crianças andando. Então, diminuiu para 2 crianças nos anos 2000. Em 2020, né, a estimativa, isso aí era uma estimativa, né? Uma criança. A maioria dos casais não tem mais do que 2 filhos hoje, né? São raros os casais que têm 3 filhos, 4 filhos, né? Não é muito comum, mas não, né? Agora, em 1960 era comum, né? Quantos dos nossos bisavós aí, para vocês bisavós, no meu caso, avós, os meus avós, eles tiveram 10 filhos, 6 filhos. Então, era muito comum nessa época. Hoje, são raros, né? As famílias que têm tantos filhos assim. Outro dado importante é a queda da mortalidade, tanto devido à melhoria da qualidade de vida em geral, né? Mais educação, melhor renda, né? E também saneamento básico, não tem esgoto correndo a céu aberto, né? As pessoas não morrem por falta de vacina, essas coisas. Quanto aos avanços da medicina e dos medicamentos. Atualmente, a mortalidade é, em média, de 6,08 para cada 1.000 habitantes. Então, assim, é pouca, né? Relativamente pouca, se comparado a outros períodos da história brasileira. Estrutura da população. Vamos ver como que a população brasileira está dividida, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos ver várias divisões. Nós vamos ver divisão por sexo, né? De feminino e masculino, por idade, né? E por aí vai. Então, vamos lá. Os questionários realizados pelo censo não se concentram somente no levantamento da contagem populacional, mas também como essa se distribuiu, de acordo com critérios como sexo, idade, cor, renda familiar, setor de trabalho. Esses dados permitem uma análise geral de como é estruturada a população brasileira. Então, vamos ver a divisão por sexo. Na divisão por sexos, o censo de 2010 apontou que no Brasil há uma porcentagem maior de mulheres. Nós somos mais, meninas, né? 51%, mas é bem pouquinho, né? Do que os homens, 49%. Ou seja, a cada 100 pessoas no nosso país, 51 são mulheres e 49 são homens. Essa relação é considerada equilibrada, né? É mais ou menos igual. Não tem não é uma quantidade assim muito exorbitante, né? É uma diferença pequena entre homens e mulheres. E aí, esse gráfico aí, em forma de pizza, né? Brasil, distribuição da população por sexo. Ele tá mostrando, né? Em laranja as mulheres e em verde os homens. Tá vendo que é bem parecido, né? Dá para poder ver pelo gráfico, né? Tanta diferença assim. Agora, a página 198. Não por acaso se desenvolveram vários programas de atendimento específico à mulher, tanto na área de saúde, informação e vacinação sobre doenças femininas, como na área social, especialmente segurança, porque já que somos, né, uma parcela grande da população brasileira, né, então tem muitos programas voltados só para mulher, muito interessante, né, bacana isso. Divisão por idade. Outros dados importantes mostram a composição da população quanto às faixas de idade. No gráfico abaixo, mostra-se essa divisão considerando as porcentagens apresentadas pelo censo. Aí tem um outro gráfico, esse é um gráfico de barras, né? Horizontal. Brasil, estrutura etária da população, 2010. Em 2010, a população do Brasil estava dividida assim, ó, 11% de idosos, pouquinho idosos, né? Em vista, né? 56% de adultos e 33% de jovens. Então, a maior parte da população brasileira eram de adultos. Olha só. E isso apresenta uma coisa interessante. Daqui a alguns anos, esses adultos vão ser os idosos. Então, vai apresentar uma parcela grande da população de idosos no Brasil, né? E a gente vai ter poucos adultos. Olha que interessante isso. Os jovens representam uma riqueza potencial, pois investimentos em saúde e educação de políticas públicas podem transformá-los em instrumentos decisivos para o desenvolvimento do Brasil. No entanto, devido à desigualdade de renda, isso não é garantido a todos, né? Então, são os jovens, né, que movem, vamos dizer assim, o país, né? Os jovens, os adultos, porque são os que trabalham, se desenvolvem pesquisas e
promovem o crescimento, né, e o desenvolvimento da população, ou melhor, do país, né? Bem interessante isso. Agora vamos para a página 199. A situação de pobreza e miséria familiar, por exemplo, são um dos principais fatores que promovem a exploração do trabalho infantil, ou seja, crianças que têm de trabalhar para ajudar suas famílias. No entanto, essa prática contribui para a evasão escolar, comprometendo assim a evolução profissional dessas crianças. Então, nem todas as pessoas podem, né, estudar muito tempo, fazer uma faculdade, porque existe desigualdade no Brasil. Então, tem crianças, tem famílias que precisam que os filhos trabalhem, né, que as crianças trabalhem para conseguir uma fonte de renda, né, para não passarem fome e tudo mais. Então, isso acaba provocando uma defasagem dessas crianças na escola, porque elas têm que sair da escola para trabalhar, né? Elas não conseguem conciliar e isso acaba influenciando, né, no futuro dessas crianças. É por isso que a tia sempre fala para vocês valorizarem, né? Porque os pais de vocês podem pagar uma escola bacana para vocês, né? Porque eles podem dar essa condição legal, porque eles se esforçam, né? Trabalham muito para dar essa condição legal para vocês, de vocês estudarem e terem um futuro brilhante, tá bom? Agora vamos continuando aí. Hoje, em que a taxa da população adulta é maior, a prioridade de investimentos é dada na geração de empregos. Por outro lado, no país há muitas carências. Grande parte da população adulta, pouco qualificada, né, com pouco estudo, tem salários mais baixos e tenta sobreviver com subempregos. Subempregos são empregos que às vezes não têm carteira assinada, que não geram uma segurança para o trabalhador, vamos dizer assim, né? Por exemplo, pessoas que são camelôs, né, vendedores ambulantes, essas pessoas elas não têm segurança, né? A população idosa, por sua vez, vem crescendo no país, representando custos de aposentadoria, cuidados de saúde, etc. Com exceção de uma pequena parcela dessa população, a maioria enfrenta muitas dificuldades e desafios no dia a dia, o que os coloca na dependência de seus familiares. Então, o crescimento dessa parcela da população também é considerado uma questão econômica complexa. Por quê? Porque os idosos, eles já trabalharam, né? Agora eles não trabalham mais. Então, eles não geram renda. Quem gera renda são os adultos e jovens, né? Que trabalham. E os idosos, eles recebem aposentadoria. E quem paga essa aposentadoria são as pessoas que trabalham hoje, né? A gente faz as contribuições e esse dinheiro, ele é repassado, né? Então, por isso, houve até um tempo atrás uma reforma da Previdência, né? Que alterou algumas coisas com relação à aposentadoria. Porque, através dessas estimativas, eles chegaram à conclusão que do jeito que estava, daqui a alguns anos as pessoas não teriam condições, né, de pagar aposentadoria para ninguém. Por isso foi feita uma reforma na Previdência, né? População trabalhadora e setores da atividade. A maioria da população adulta, como você viu, está voltada para o mercado de trabalho, produzindo a riqueza e o desenvolvimento do país. É chamada de população economicamente ativa, ou PA, tá? Ou seja, tem um trabalho fixo e ganha remuneração por ele, com carteira assinada e recolhimento de impostos de acordo com a legislação. Então, é isso que eu falei para vocês. Os adultos e os jovens que trabalham fazem parte dessa PA aí, que é a população economicamente ativa, né? Eles geram renda para o país, tá bom? Porque pagam impostos, né? Trabalham, recebem e pagam impostos, tá bom? Página 200 agora. Observe o gráfico abaixo. Mais um gráfico de barra, só que agora um gráfico de barra na vertical, né? Evolução da PA brasileira total. Lembrando, PA, população economicamente ativa. 95,4% da população. Está mostrando em amarelo o homem e em vermelho a mulher. E essa linha de verde é a diferença, né, entre o homem e a mulher. Nós vamos observar que em 1950
a população, a PA, a maior parte era masculina. Olha só, 80,8% era masculino e só 13,6% era feminino. Agora, em 2010, mudou, né? 67,1% é masculino e 48,9% é feminino. Então, ainda é maior, a população economicamente ainda masculina ainda é maior, né? Mas diminuiu muito se comparado em 1950, né? Os dados considerados nesses gráficos só se referem aos participantes do mercado formal, amparados pelos direitos trabalhistas. E não computam, né, não somam milhões de brasileiros que estão na economia informal. Por exemplo, vendedores ambulantes, né? Essas pessoas que não têm um contrato de trabalho fixo, né? Algumas pessoas que são diaristas, mulheres que trabalham, né? Fazem faxina, mas não têm uma carteira assinada, nada disso, né? E que estão na economia informal ou no subemprego. Trabalham sem registro formal, por exemplo, os camelôs, flanelinhas, feirantes, pedreiros, entre outros trabalhadores. Então, são diversas pessoas que não estão aí, né? A construção civil é hoje uma indústria que emprega muitas pessoas, o que contribui para a recuperação da economia, com contratação para variados tipos de cargos, tanto de alta capacitação, como arquiteto, paisagista, engenheiro, como de baixa capacitação, pedreiro, eletricista, pintor, né? Então, essa área aí, né, da economia gera muito emprego, é muito importante para o Brasil, né, a construção civil. Agora, vamos lá, página 201. Tem uma imagem aí, né, mostrando alguns vendedores, né, camelôs aí, e escrito assim embaixo. A falta de empregos formais gera um grande número de pessoas que, para sobreviver, procuram economia informal. Por que é informal? Porque essas pessoas elas não têm um registro, né? E também não tem um amparo. Caso elas fiquem doentes, elas não recebem nada do governo, né? Por exemplo, INSS, elas não são amparadas legalmente, né? Então isso é muito complicado. Como vimos, é o trabalho dessas pessoas todas que promove o desenvolvimento econômico e a riqueza do país. Porém, a distribuição dessa riqueza é bem desigual. Então, agora mais um gráfico, né? Em formato de pizza aí também, mostrando a divisão da riqueza, vamos dizer assim, né? Mostrando mais ou menos como que são os salários, né? Qual a porcentagem da população recebe determinado salário. Então, vamos ver. Então, vamos começar aí por essa parte azul aí do gráfico aí, ó. Que recebe mais de meio salário a um salário mínimo. O total são 18,34%, né? A maior parte são homens, 51,22%, e 48,72% mulheres, né? Depois de vermelho, que recebem de 2 a 3 salários mínimos. 11,39% da população. A maior parte, novamente, homens e a menor parte mulheres. Que recebem de 3 a 5 salários mínimos. De amarelo aí, são 10,5% da população do Brasil. Desses, a maior parte também são homens e a minoria são mulheres. Que recebem de 5 a 10 salários mínimos. Mais de 5 a 10 salários mínimos. Maior parte também são homens, né? Minoria mulheres. E que recebem de 1 a 2 salários mínimos é a maior parcela da população, né? 33,78% da população brasileira. E a maior parte também são homens e a minoria são as mulheres. Que recebem até meio salário mínimo. É bastante gente, olha só, recebe só meio salário mínimo, olha só. 7,45% da população. E aí a maior parte são as mulheres e a menor parte são os homens. O que a gente pode observar nesse gráfico? Os salários maiores, né, são os homens que recebem os salários maiores e as mulheres geralmente recebem salários menores, né? É o que a gente pode observar por esse gráfico aí. Agora nós vamos fazer o diálogo com o texto da página 202 até 206. Vamos lá? Página 202, então.
Observe as imagens abaixo e relacione-as com as informações presentes no texto, para então responder as perguntas. Aí tem 4 imagens aí, uma mostrando as duas primeiras mostrando a poluição, uma poluição dos rios, né, lixo jogado, né, uma nojeira. E a segunda poluição do ar, né, causada pelas fábricas. A terceira e a quarta imagem mostrando o ambiente de cidades, né, uma com enchente e a outra com neve, né, e uma neblina bem densa na cidade. Letra A. Como você descreveria a população que mora na cidade representada nas imagens? Será que é uma cidade com poucos habitantes? Provavelmente não, né? Pelo tanto de lixo, pelas fábricas, né? Então, o crescimento das cidades, ele provoca problemas ambientais também, né? Que interferem na vida das pessoas. Por exemplo, as enchentes, né? Crescimento desordenado. Letra B. Quais os problemas os centros urbanos, em sua maioria, enfrentam e por quê? Aí agora na página 203, tá, pessoal? Quais os problemas que enfrentam, né? Trânsito caótico, né? Saneamento básico, enchente, poluição, tudo isso são problemas, né? Pontinho aí da letra B. Olhando o entorno do lugar em que você mora, é possível identificar alguns dos problemas destacados na pergunta anterior? Quais e por que acontecem? É possível sim, né? Em janeiro desse ano houve uma enchente horrorosa aqui em Manhuaçu, né? Que afetou a vida de boa parte da população, né? Manhuaçuense, né? Então, sim, a resposta é sim. E quais os problemas? Problema de enchente, né? Enchente é o maior problema que nós temos aqui. Por que que acontece? Porque as pessoas acabaram invadindo a área do rio, né? Porque tem construções aqui em Manhuaçu que são praticamente dentro do rio, né? E aí quando chove, acaba que o rio transborda, né? E invade as casas das pessoas, porque antes as pessoas já invadiram o espaço que era do rio, né? Letra C. Quais soluções você indicaria para resolver um dos problemas que você julga prioridade em favor de uma vida mais saudável? Há um outro problema, voltando aí no pontinho anterior da questão B, da letra B. O trânsito aqui em Manhuaçu. O trânsito de Manhuaçu é muito complicado, não é? Então, vocês podem colocar agora na letra C o que a gente pode resolver, o que a gente pode fazer para resolver esse problema do trânsito aqui em Manhuaçu. Aí é pessoal, é uma ideia sua. Quem sabe você não traz uma solução para esse problema nosso aí, né? Pessoal, então como a aula de hoje ficou um pouquinho extensa, né? Porque é muito conteúdo, a tia vai dividir, tá? O restante dessa aula para amanhã, para vocês fazerem amanhã a atividade, tá bom? Então, da 204 a 206, eu vou enviar no próximo vídeo amanhã, tá bom? Então, não precisa fazer da 204 a 206 hoje, beleza? Então, tá bom. Beijão para vocês e até amanhã.